Pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo no canal. Se você tem interesse em aprender ou se aperfeiçoar na área de refrigeração e ar-condicionado, acompanhe comigo aqui toda semana, porque eu posto um vídeo aqui no canal abordando assuntos relacionados à área. Nesse momento, nós vamos falar sobre o ciclo frigorífico, que está presente em mais de 90% dos equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. O ciclo frigorífico, ele é adequado, ele faz algumas alterações em função das necessidades do equipamento. Porém, nós temos quatro componentes que são fundamentais. Eles precisam existir em qualquer equipamento. Então, nós vamos explicar o ciclo frigorífico a partir desses quatro componentes fundamentais e aí você vai passar a entender um pouquinho mais como é que funcionam os equipamentos. Então, fica comigo que nós já vamos falar sobre isso. O ciclo frigorífico básico é aquele que é formado pelos quatro componentes básicos que permitem a circulação do fluido refrigerante e a obtenção de frio de forma mecânica. Quais são esses quatro componentes básicos, pessoal? O primeiro deles é o compressor, responsável pela sucção e compressão do fluido refrigerante, promovendo a circulação deste pelos demais componentes. Possui diversas classificações. Isso tem a ver com a carcaça, tem a ver com o sistema de compressão, tem várias sistemáticas aí para classificar um compressor. Eu coloquei aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, alguns modelos, porque esse ciclo frigorífico ele serve para qualquer aplicação. Então, ele não importa se é uma geladeira, se é um split, se é um chiller, todos eles vão trabalhar com os mesmos quatro componentes básicos. Então, para ilustrar um pouquinho aqui, eu coloquei primeiramente aqui dois compressores. Aqui, tem um compressor rotativo, que seria um compressor lá para os splits. Esse outro aqui é um scroll. Esses eu tirei aqui do site da Samsung. Tem também aqui, esse compressor, ele seria mais aí para geladeira. Tirei lá do site da Embraco. Nós temos aqui um outro modelo, que nós chamamos ele de semi-hermético. Isso tem a ver com a classificação da carcaça. Se você observar esses outros compressores, a carcaça deles ela é contínua. Nós chamamos eles de herméticos. E esse daqui, ele é um compressor onde nós podemos desmontar a carcaça e com isso ter acesso à parte mecânica e à parte elétrica. Com isso a gente consegue fazer aqui uma remanufatura desse compressor. Aqui um outro modelo, que seria o compressor do tipo parafuso. Também tem essa mesma característica de ser um semi-hermético. Podemos desmontar aqui a parte mecânica, aqui o fuso da parte mecânica, e fazer aí os ajustes que forem necessários durante a retífica. Ok? Qual outro componente básico? É o condensador, responsável pela rejeição de calor e liquefação do fluido refrigerante. Ele também possui várias classificações, mas duas aqui que a gente pode separar de maneira mais primária são aqueles que são resfriados a ar e os que são resfriados a água. A mesma ideia, posso ter diversos tipos de condensador. Então, aqui o modelo mais simples aqui, que seria aquele utilizado lá nos refrigeradores, que é um condensador aramado. Nós temos aqui um outro modelo que é utilizado nos splits, esse aqui é com deslocamento horizontal. Aqui um outro modelo usado também nos splits, com deslocamento de ar vertical. Esse aqui é um condensador que a gente utiliza bastante para refrigeração, é um condensador de uma unidade condensadora. Todos esses quatro condensadores, eles são resfriados a ar. E aqui nós temos um outro modelo, esse já resfriado a água. Esse seria aqui o que nós conhecemos como Shell in Tube. Uma tradução livre seria carcaça e tubo. Um outro modelo que seria o tube in tube. Então, um tubo passa dentro do outro, um com fluido refrigerante e outro com água. Okay?
A função do elemento de expansão é restringir a passagem de fluido refrigerante e promover a diferença de pressão entre o condensador, que está a alta pressão, e o evaporador, que está a baixa pressão. A outra função dele é controlar a quantidade de fluido refrigerante que entra no evaporador. Aqui alguns exemplos. Então, nesse primeiro modelo aqui, ele seria aí mais voltado aí para a parte de refrigeradores. Então, nós temos aqui um filtro secador. Na saída do filtro secador tem aqui o tubo capilar e aqui um pedacinho de tubo para fazer a conexão no local. Um outro modelo seria o tubo capilar para os splits. Então, geralmente ele aqui ele conecta no condensador. Aqui o tubo é um pouco mais fino e ele tem aqui a conexão da válvula, que é aqui a linha de líquido pré-expandido. Temos também aqui o tubo de orifício. Ele também é utilizado nos splits. Nesse caso aqui, geralmente splits de capacidade um pouco maior. Então, isso varia de fabricante para fabricante, mas a gente poderia dizer que, em média, máquinas acima de 18.000 BTU por hora, até uns 36.000 BTU por hora, aproximadamente, você teria esse tubo de orifício. Então, aqui dentro do tubo de orifício vai essa pecinha aqui, que o pessoal chama ela de pistãozinho ou piston de split. E aí ele tem aqui umas inscrições, que aí o fabricante utiliza essas inscrições aqui para determinar, para classificar para qual capacidade de aparelho que ele pode ser utilizado. Então você pega a tabela do fabricante, do pistão, e descobre qual é a aplicação dele. Nós podemos também ter aqui as válvulas de expansão. A válvula de expansão ela já tem aqui um outro elemento, que é um bulbo termostático. Essa válvula de expansão ela permite que se tenha um controle automático do fluido refrigerante que entra no evaporador, diferente dos demais. Os demais eles são pré-definidos de fábrica, então eles são feitos para máquinas que elas tiveram ali um ajuste de fábrica, elas saem montadas de fábrica, então com isso elas têm uma característica já pré-configurada. A válvula de expansão, você também tem equipamentos que saem com válvula de expansão, mas você tem a possibilidade de ajustar. Então, nesse modelo de válvula aqui, você coloca aqui um orifício calibrado nesse ponto, e você tem um parafuso aqui que você pode ajustar aqui o superaquecimento ao final do evaporador. Lembra, quem assistiu meu vídeo sobre a régua de refrigeração, lá eu defini ali o superaquecimento. Então, se você não assistiu o vídeo, eu vou colocar o card aqui em cima. Você vai lá no vídeo da régua de refrigeração e assiste essa parte. Ali eu fiz a definição, vai ficar um pouco mais fácil de entender e saber o que é o superaquecimento. Nós vamos voltar a falar sobre isso aí quando nós falarmos do diagrama pressão-entalpia. Aqui um outro modelo, esse modelo de válvula seria do fabricante Danfoss, e aqui um outro modelo de válvula que seria mais parecido com o da Sporlan. Tanto da Sporlan quanto da Danfoss, você tem a opção de fazer a conexão com porca ou fazer a conexão com solda. Então, tanto faz. Tá? Nos dois fabricantes, e existem outros fabricantes também de válvula de expansão, que você tem essas duas opções. E aqui um modelo de válvula de expansão eletrônica. Ok? Então, as máquinas mais modernas, se você pegar ali uma máquina do tipo cassete, por exemplo, um split tipo cassete, ele vai utilizar esse tipo de válvula. E também instalações mais novas, que elas requerem um controle melhor, eles vão utilizar também a válvula de expansão eletrônica. Ela permite fazer um controle melhor, porque ela dá uma gama maior de ajustes. Então você consegue configurar uma série de informações e fazer com isso com que funcione
o sistema funcione de forma melhor. Outro componente é o evaporador, responsável pela absorção de calor e evaporação do fluido refrigerante. Também possui vários tipos de classificação. Aqui eu coloquei dois modelos que seriam mais voltados ali para a geladeira. Então esse da esquerda seria um evaporador de geladeira comum, aquele que faz convecção natural. Nós conhecemos ele como evaporador do tipo Hole-Bond. E aqui um outro, que seria já um aletado, ele seria para modelos de refrigerador do tipo Frost-Free. Aqui um evaporador de split, um evaporador de câmara. Aqui é um trocador a placas. Então aqui você tem as placas que estão conectadas e aí elas são montadas e são unidas por meio da brasagem. Então a gente conhece ele aqui como trocador a placas brasado. Tá? Então, numa placa circula fluido, na outra circula a água, tá? E aí isso faz com que ocorra a troca de calor entre os fluidos. Só troca de calor, não há contato entre os fluidos. E aqui um outro modelo que também seria do tipo Shell and Tube, que ele circula, ele pode circular água aqui pelos esses tubos de cobre, então eles vão lá na frente e voltam, então ela entra num sentido e sai no outro. E aqui, nessas duas entradas, é onde entraria e sairia o fluido. E ele tem essas chapinhas aqui que nós conhecemos como chincanes, que é aquelas que permitem um sentido em zigue-zague aqui dentro do trocador, o que faz com que ele tenha uma melhor troca de calor entre os fluidos. A eficiência desse trocador aumenta. Bastante utilizado, por exemplo, nos chillers. Nos chillers, nós usamos esse tipo de equipamento para resfriar a água e a gente manda para um outro tipo de equipamento de condicionamento de ar. Pode ser um fan coil, ou você pode mandar essa água para um processo. Mas depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso nos próximos vídeos. Agora vamos para o funcionamento do ciclo frigorífico básico. Bom, então estamos aqui com o compressor, o condensador, o elemento de expansão e aqui o evaporador. O que eu fiz? Eu peguei aqui, para ter um sentido, 4 componentes que podem ser utilizados em splits. Então esse é um compressor rotativo de split, um condensador de split, um capilar de split e aqui um evaporador de split. Aqui nós temos um evaporador de split. E aí a tubulação sai aqui do compressor e vai para o condensador. Esse tubo aqui nós chamamos ele de tubo de descarga. E aí nós temos um outro tubo que interliga o condensador até o elemento de expansão. Geralmente esse tubo é um tubo de cobre, ok? Esse tubo de cobre nós chamamos ele de tubulação da linha de líquido. Entre o elemento de expansão e o evaporador, nós temos um outro tubo que nós chamamos de linha de líquido pré-expandido, no caso dos splits, porque a expansão aconteceu aqui. O que significa expandir? Significa aumentar de volume e também significa para nós ter uma queda de pressão. Eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso. E aqui um outro tubo que sai do evaporador e vai até o compressor, que nós chamamos ele de tubo de sucção. Bom, o que acontece aqui, pessoal? O fluido refrigerante ele chega aqui no compressor a baixa pressão. Está vendo aqui a baixa pressão e o compressor comprime. Quando ele comprime esse fluido, ele aumenta a temperatura e aumenta a pressão. Então, quando sai aqui do compressor, alta pressão e temperatura no estado de vapor superaquecido. Quando vai para o condensador, o que acontece aqui? O condensador começa a rejeitar o calor.
à medida que ele vai rejeitando o calor, vai acontecendo aqui a condensação, ou seja, o fluido ele sai do estado de vapor e vai para o estado de líquido. Aqui, ó, ainda a alta pressão e alta temperatura, na condição de líquido sob resfriado. Essa seria a condição ideal dele sair aqui do condensador. Aí ele vem para o elemento de expansão e vai ocorrer aqui a restrição de passagem. Esta restrição de passagem é aquilo que faz com que nós tenhamos pressão alta aqui, ó, entre o compressor e o elemento de expansão. E após o elemento de expansão, nós vamos ter aqui, ó, baixa pressão e baixa temperatura. O que acontece aqui, pessoal? Uma parte do líquido ele vira vapor. Esse vapor que é transformado no momento da expansão, nós costumamos chamar ele de flash gas. Ele é inerente ao processo. Para que eu possa ter a queda de pressão, uma parte do líquido ele precisa evaporar. Então, eu coloquei umas proporções aqui só para a gente ter uma ideia, né? Então, eu coloquei ali que depois que passa pelo elemento de expansão, nós temos ali 75% de líquido. Então, depois que passa pelo elemento de expansão, nós temos 75% de líquido e vapor saturado a 25%. Aí vem aqui para o evaporador, onde o que está acontecendo aqui? O compressor está succionando aqui o fluido. À medida que ele succiona o fluido, ocorre a evaporação do fluido. E quando ocorre a evaporação, ele absorve calor. Então é sempre dessa forma, tá? Sempre ocorre primeiro aqui, ó. Se a gente fosse dividir isso acontece tudo ao mesmo tempo, mas o primeiro elemento que faz com que ocorra aqui a evaporação é a depressão que o compressor está fazendo. Ele está succionando aqui, está despressurizando a superfície do líquido, e isso faz com que o líquido evapore, e quando ele evapora, ele absorve calor. Aqui no tubo sucção, o ideal é que, ao final, nós só tenhamos aqui vapor. Esse vapor, em algumas aplicações, ele está saturado, em outras aplicações, ele está superaquecido. Na maioria das aplicações que nós temos, splits, refrigeração, comercial, residencial, ela normalmente trabalha na condição de vapor superaquecido. Numa condição de refrigeração industrial, muitas vezes ele trabalha na condição de vapor saturado. Okay? E aí o fluido retorna aqui para o compressor para reiniciar o ciclo. Tá? Então, passando mais uma vez, o fluido refrigerante chega aqui a baixa pressão e baixa temperatura, ele é comprimido, e aí ele aumenta a pressão e a temperatura. Ele sai aqui a alta pressão e temperatura, em estado de vapor, vem para o condensador, ele sendo comprimido aqui, ele entra no estado de condensação. Quando ele condensa, ele rejeita o calor. Ao final do condensador, ele totalmente líquido, ele vem para o elemento de expansão, que está restringindo a passagem e proporcionando a queda de pressão. Então aqui em cima, antes do elemento de expansão, está com alta pressão, e aqui depois do elemento de expansão está com baixa pressão e baixa temperatura. O fluido refrigerante vem para o evaporador, onde o compressor succiona o fluido refrigerante, despressurizando a sua superfície, o que faz com que ele evapore. O fluido refrigerante evapora, ele absorve calor. Então ele, aqui no tubo sucção, ele vem aqui no estado de vapor e retorna para o compressor para reiniciar o ciclo. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e fiquem com Deus. Muito obrigado.